homeopatia é considerada uma terapia, gente, capaz de promover, gente, a cura natural do corpo, viu? No Brasil, essa ciência tem um aspecto de especialidade médica e é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a homeopatia é uma medicina alternativa e complementar na prevenção e promoção e recuperação da saúde. Inclusive, hoje é comemorado o Dia Mundial da Homeopatia. E para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo o médico homeopata Edson Sonda. Boa tarde, Edson. Tudo bem contigo? Boa tarde. Tudo bem. Tudo bem? Fala só bem pertinho do microfone, fazendo favor, viu, Edson? Tranquilo? Que bom ter você mais uma vez aqui, viu, no Vitrine. Eu que agradeço a oportunidade. Edson, há algum tempo você já veio no Vitrine para a gente falar sobre essa técnica. E agora a gente vai esmiuçar um pouquinho mais para falar em relação ao processo de cura que a homeopatia traz, né? Então eu já quero te perguntar, a homeopatia, como que é esse processo de cura através da homeopatia? Bom, o processo de cura através da homeopatia foi descoberto por Hahnemann quando, ao tomar a quina officinalis durante uma semana, passou a apresentar os sintomas da malária, que é aquela febre vespertina, e ele se perguntou se esse medicamento curava a malária porque produzia os sintomas na pessoa sã quando tomasse esse remédio, que esse é o princípio da homeopatia. É o simillimum simillimum curentum, em latim. E a vacina segue esse princípio. Você pega um vírus, fraciona ele, dilui bem e administra e provoca uma resposta imunológica curando a gripe. E o processo de cura é um processo natural. Sempre que você fica com a garganta inflamada por uma infecção bacteriana, se você não fizer nada, dali 2, 3 dias, na maioria das vezes, você vai estar curado. Se você não se curar em 2, 3 dias, qual que é o processo de cura? A pessoa vai começar a ficar com a garganta inflamada, vai começar a doer, depois ela vai ter mal-estar, dor de cabeça, febre, que é o processo de cura. A febre é a maneira como o corpo reage à invasão bacteriana e com essa aceleração na velocidade da defesa, acaba matando a bactéria. O antibiótico funciona como um adjuvante, né, para facilitar essa remoção, mas quem vai ter que remover os mortos e feridos ainda é o corpo. O corpo que tem que reagir. O corpo sempre se cura. Quem se cura é o corpo. Você pode usar qualquer método para estimular essa reação de cura. A vacina é um dos métodos comprovados. O princípio dela é o princípio homeopático. A homeopatia, ela é relativamente jovem, vamos dizer assim, né, Edson? Eu diria que ela começou com Hahnemann em 1820, por aí, um pouco antes, talvez um pouco depois. E no começo, o médico que fazia toda a avaliação, o diagnóstico, a preparação das ervas e o tratamento. Né? E eles observavam que a resposta ao processo de cura era uma coisa que levava alguns dias, às vezes semanas, às vezes até um mês para se iniciar. É igual a vacina. Toma vacina hoje, algumas pessoas podem ter uma reação de febre 2, 3 dias depois, né, que é a resposta do organismo. Quanto mais forte for a pessoa, maior é a reação de defesa. Ah, é? Sim. Quando uma febre alta é um bom sinal. E geralmente a gente acha o contrário, né? Exatamente. Então, quando é uma criança, o que acontece quando a criança fica doente? Primeira coisa que acontece é que ela perde o apetite. Ela não come mais. Aí, quando a gente insiste para que ela come, ela vai ter dor de cabeça, vai vomitar, vai ter uma diarreia e vai fazer febre, que é a maneira como o corpo está se curando. É o contrário do que a gente pensa normalmente, né? E se a gente esperasse, talvez no outro dia a criança já levantasse perfeitamente boa.
talvez você dando um antibiótico naquela noite, no outro dia ela acorda boa, você fala, nossa, antibiótico excelente. Funcionou. Não deu tempo do antibiótico fazer efeito ainda. Ela já estaria curada do mesmo jeito. Agora, você trouxe um desenho aqui diferente. Então, como eu sou médico e tenho pós-graduação em acupuntura e homeopatia, com a acupuntura, a gente, pela Unimed, eu faço 10 sessões de acupuntura num período de 3 a 6 meses. E o processo de cura é isso aqui, ó. O processo de cura, segundo o Hering, é de dentro para fora, de trás para frente e no sentido inverso de como veio. Você nasceu e viveu. O último sintoma que você apresentou vai ser o primeiro a melhorar e, subsequentemente, todos até o dia que nasceu. E esse processo de cura não é uma coisa só. Eu comparo, eu gosto de chamar o processo de cura, em vez de processo de cura, de processo de limpeza. E eu comparo com uma casa, né? O corpo da gente vai ter que ser varrido completamente, de dentro para fora, de trás para frente. No sentido inverso, o corpo descansa. Esse processo de varredura leva 1 semana ou 2. Ele descansa, daí ele escova as feridas, vai aparecer bem o defeito. Daí ele descansa e daí ele ilustra a casa. Daí a casa fica limpa, confortável, agradável. E isso aí tudo... a pessoa vai funcionar bem. Daí ela vai começar a se arrumar. Ela vai começar a voltar ao normal, que vai levar mais uns 3, 4 meses até que ela fique mais calma, mais relaxada, mais lúcida, com a vontade mais forte, ela conseguindo fazer o que é necessário para que realmente ela se cure. E na homeopatia, o que a gente utiliza como facilitador para esse processo de cura? Olha, uma vez desencadeado o processo de cura, que pode ser feito com um remédio homeopático, com uma vacina, com uma benzida. Se você vai numa benzedeira, acredita nela e ela te benze, você pode desencadear um processo de cura e se curar. Ou você pode também desencadear um processo de cura com a vacina, pode desencadear um processo de cura com uma erva qualquer, com homeopático e até com uma quimioterapia. Né? O corpo vai ter que fazer o processo de cura. Então tudo começa na mente da gente? Exatamente. Se você vai numa benzedeira acreditando nela e ela tem a intenção de te curar, então o universo colabora. E você consegue a cura, mas tem que acreditar. Só que o processo de cura vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ó, veja bem, imagine que você tem uma dor no joelho, tá? Aí você tem um meridiano que nutre o joelho, que é como se fosse um rio. Se esse rio ficou obstruído durante 6 meses, secou, o joelho ficou ruim. Se eu abrir o rio aqui, não é no outro dia que já vai estar tudo resolvido. Vai levar um tempo sendo irrigado aquilo ali para depois voltar ao normal. Somos muito imediatistas, será, Edson? A gente quer tudo para ontem? Sim. Até na cura? Com certeza. Por isso que a medicação tem tanto sucesso, entre aspas, né? Entendi. Porque você toma um antibiótico, no outro dia você tá bom da garganta. Só que dali 3 meses você pode estar com uma infecção de garganta de novo. Dali, por exemplo, no caso de asma, que é muito comum e é um ótimo resultado com homeopatia. O paciente, geralmente uma criança que começa a ter um quadro catarral, gripe com frequente, catarro toda hora, sinusite, de repente começa a desenvolver uma asma. Aí ele tem um episódio de asma a cada 2, 3 meses, cada 3, 4 meses. Aí você faz um medicamento homeopático e ela passa 3, 4, 5 anos sem ter crise, ou 10 anos, ou 20. Tem gente que nunca mais tem, ou só vai ter quando ficar velho. Entende? Então a gente só vai saber se houve cura mesmo se esperar esse tempo todo para saber. E assim, a questão da homeopatia, a gente consegue cura com todas as doenças? Cada uma tem uma variação de tempo para conseguir isso? Com certeza, né? Imagine uma casa com 70 anos, com todas as paredes podres, para você varrer, escovar e ilustrar, vai demorar. Vai ter que trocar umas paredes, vai ser mais demorado do que uma criança.
né, que está com as paredes intactas, só está com a sujeirinha. Uhum. Então, a gente comentava antes aqui nos bastidores, por exemplo, falando sobre algumas situações. Falávamos, inclusive, da ansiedade, que é o mal do século, que chamam, né? Que são muitas pessoas ansiosas, enfim. A ansiedade, ela também tem um processo de cura através da homeopatia. Exatamente. A ansiedade é um sintoma. Né? Quando a pessoa está ansiosa, provavelmente ela vai ter uma disfunção no pâncreas ou uma disfunção no rim, né, que vai proporcionar essa quadra. E no corpo mental e no corpo emocional, a ansiedade é expectativa. Quando a pessoa cria expectativas do que vai acontecer, né, ela fica ansiosa para que isso aconteça. E aí, às vezes, não acontece, daí imagina. Aí ferrou. E já viver, por exemplo, a ansiedade é você viver muito no futuro. A depressão é você viver muito no passado. Para a depressão, a gente também... Na verdade, cada acupuntura... Eu sou médico, acupuntor e homeopata. Então, eu, quando busco melhorar meus pacientes, eu uso todas as armas. Claro. Eu uso, se for necessário, um antibiótico. É muito raro, mas se for necessário, eu uso. Eu comparo assim, a homeopatia, você tem que ter muitos dados, muita precisão. É como se você usasse um estilingue para na cabeça do passarinho. Agora, já com a acupuntura, eu já tenho uma espingarda. Já com a nossa medicina convencional, eu tenho um canhão. Não tem jeito. Então, tem que utilizar as armas que tem. As armas de acordo com a necessidade. Entendi. Obviamente. E vem crescendo cada vez mais a procura pela homeopatia. Como que você vê, Edson? Não, a procura depende da necessidade. Ou seja, voltando à asma. Se o paciente, lógico, ele teve um quadro de bronquite, ele está tomando um monte de medicamento. Ele tem uma crise de asma, ele vai no posto de saúde, ele vai tomar medicamento, ele vai sair com medicamento. Então, depois de 3 anos tratando, tomando esse medicamento, as pessoas vão buscar outras coisas. Aí procura o homeopata e o homeopata faz um milagre. Todos os asmáticos que ele conhece vai vir. Ele vai indicar. Nem todos vão melhorar com a mesma eficiência, mas com certeza, né, em alguns casos vai ser espetacular. Né? Pelo menos 30% vai ser assim, milagroso. Entendi. Né? 30% vai ser mais ou menos, 30% não vai melhorar, mas, 30%, se um já melhorar, já tá louco de bom. Já tá ótimo. Edson, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Vitrine. É sempre muito bom te ouvir falar tão entusiasta dessa terapia, que é muito boa mesmo. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Até uma próxima, viu? Ok.